E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Sabe, muitos de nós criamos imagens. Hoje o Senhor estava falando comigo sobre o poder da imagem. A palavra, eu só posso conversar com você porque, de alguma forma, cada palavra que eu libero, ela cria uma imagem na sua mente. Então, quando eu falo árvore, você inconscientemente, ou de forma muito rápida, você imagina uma árvore. E se eu pedir para cada um de vocês desenhar, se eu pudesse ter um projetor que projetasse os seus pensamentos, para cada vez que alguém liberasse uma palavra, cada um de nós ia ter uma imagem na nossa mente diferente, sim ou não? Porque talvez a primeira vez que você teve noção de uma árvore significou algo. Para alguns, quando eu falo árvore, eles já imaginam um desenho. Para outros, eles veem uma árvore real. E cada desenho é de uma forma diferente. Quando eu falo Deus, qual que é a figura que você tem de Deus? Qual que é a primeira imagem que você tem de Deus? Você consegue entender o que eu estou dizendo, não? Qual que é a primeira imagem quando eu falo Deus? Quando eu falo Deus Pai? Qual que é a primeira imagem? Para muitos de nós, e por muitos anos, a primeira imagem que eu tive de Deus é de um senhor assentado num trono, um velho assentado no trono, com olhos com raiva, com algum cajado na mão, olhando, esperando um momento para nos punir. Por isso que a gente tem medo de se aproximar dele. Por muitos anos eu tive essa imagem de Deus de uma forma inconsciente. Outros, a única imagem de Deus que eles têm é a imagem de Jesus. E a imagem de Jesus, quando eu falo Jesus, qual que é a imagem de Jesus que você tem? Qual que é a primeira imagem de Jesus que você tem? Talvez a imagem que vocês têm de Jesus é de um Jesus melancólico, olhando para o alto assim, sabe? Aquela cara de alguém que não vive nesse mundo, de alguém sofredor. Qual que é a imagem que você tem de Jesus? E é engraçado porque nós construímos o nosso relacionamento de acordo com a imagem que nós temos de Deus e das pessoas e do mundo. E aí vira e mexe, Deus quer mudar a imagem. É por isso que Deus pede para o povo de Israel, quando eles têm um encontro com o Senhor, Deus fala o seguinte: não crie nenhuma imagem com relação a mim. Porque vocês não viram nenhuma imagem, vocês ouviram uma voz. Por que isso, pastor? Porque a imagem é limitar a Deus naquilo que Ele não é. E na verdade, quando você começa a ler as Escrituras, você vai perceber que Deus está sempre se revelando de novas formas na Bíblia. Então, a perspectiva de Deus que Moisés conheceu não foi a mesma perspectiva de Deus que Abraão conheceu. Moisés conheceu Yahvé, e Deus fala sobre isso. Eu não me revelei como Yahvé, como Javé para Abraão, que foi o pai da fé. Abraão conheceu Adonai, e à medida que Abraão foi caminhando com Deus, Abraão foi conhecendo outras partes de Deus que até então ele não tinha conhecido. Deixa eu explicar algo para você. No passado, as pessoas tinham vários deuses. Era o Deus da montanha, era o Deus do mar, é o Deus do ar, é o Deus dos animais, é o Deus disso, é o Deus daquilo. E quando Deus se revela para Abraão dizendo: não existe outros deuses, só existe um Deus, eu sou esse Deus. Foi algo revolucionário. Onde todos adoravam vários deuses, Deus se apresenta para Abraão e fala: só existe um, eu sou. E Abraão creu. Ele começa a caminhar com esse Deus. E ele vai descobrindo na jornada que esse Deus, ele age em vários lugares, de diversas formas. Por exemplo, a primeira menção de um outro nome de Deus, depois que Abraão começa a caminhar com Deus, uma das primeiras menções que eu vejo é Abraão tendo um encontro com o Senhor Altíssimo. Na nossa tradução em português, está dizendo, quando Abraão tem um encontro com Melquisedeque, ele tem um encontro, a Bíblia diz o seguinte, que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, teve um encontro com Abraão.
Bom, só que é engraçado porque eu tenho uma Bíblia, ela é uma Bíblia judaica, e uma das coisas que essa Bíblia judaica que é interessante para mim, ela é um pouco difícil de ler em alguns aspectos, porque ela traz o nome original. Mas na minha Bíblia judaica diz o seguinte: Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, era o novo nome de Deus. Era uma nova perspectiva de Deus que Abraão até então não tinha. E Deus se revela para ele como El Elyon. Quando Abraão vai entregar Isaac, Abraão tem agora uma nova visão de Deus quando ele passa no teste. Alguém conhece a história de Abraão e Isaac? Alguém conhece a história quando ele foi sacrificar o seu filho? E Deus pede para sacrificar o seu filho. Eu quero que você entenda o seguinte: no contexto dessa época, era comum os deuses pedirem para os pais sacrificarem os filhos. Vamos voltar comigo em Gênesis. Eu não sei se você sabe, mas Abraão não leu a Bíblia. Abraão não sabia que Moisés ia vir, que Davi ia vir. Abraão não sabia dos 10 mandamentos. Abraão não sabia do Espírito Santo. Abraão estava conhecendo Deus tudo novo. Ele nem sabia que Deus era o Criador dos céus e da terra. Era um Deus novo que apareceu para ele. Então Abraão foi descobrindo, no pouco de Deus que ele tinha, ele caminhou com Deus. Então Abraão agora, talvez a comparação de Abraão com relação a Deus era outros deuses. Vocês estão comigo ou não? Então o que Abraão talvez sabia sobre Deus, ele comparava com outros deuses. Então talvez quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, Abraão falou: olha, eu já ouvi isso. Eles entregavam filhos. Ele vai para sacrificar o seu filho. E aí quando Deus fala para ele: Abraão, eu não quero o seu filho. Deus está dizendo para Abraão assim: ó, eu não sou como outros deuses. Eu nunca vou te pedir isso. Eu não sou como outros deuses. E ali Abraão não só entendeu que Deus não aprovava esse tipo de coisa, mas Abraão também profeticamente viu Jesus. E quando Abraão viu o cordeiro, Abraão entendeu que Deus estava trazendo uma provisão para ele. E Abraão vai agora descobrir uma nova perspectiva de Deus. E essa nova perspectiva de Deus é o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus provedor. É a perspectiva. Então Abraão agora tem uma nova perspectiva de Deus. Ele sabia que Deus era Deus que provia. Vocês estão comigo ou não? E ao longo das Escrituras, nós vamos ver Deus se revelando, por exemplo, como Deus que te sara. Eu sou o Deus que cura. E quando Deus se revela para Moisés, um dos significados do nome de Deus é... Deus chega para... Moisés faz uma pergunta interessante para Deus. E a pergunta interessante que ele faz é: quem é você? Qual que é o seu nome? Muitos de nós ficaríamos empolgados em ver uma sarça ardente e uma voz saindo dessa sarça. Mas Moisés, ele não estava tão empolgado assim. Ele estava impressionado, mas não empolgado. E Deus fala com ele. Moisés faz perguntas: quem é você? E Deus responde algo poderoso. Deus responde: eu sou o que eu sou, serei o que serei. Significa o seguinte: eu sou o que você consegue compreender e serei quando você conseguir me compreender melhor. Ou seja, eu expando de acordo com a sua expansão interior e exterior. Vocês estão comigo ou não? Porque no fundo, tudo que nós conhecemos sobre Deus e sobre o mundo é limitado. Nós não podemos colocar ele numa caixa. A eternidade não vai ser suficiente para nós conhecermos tudo de Deus. Então, à medida que nós amadurecemos, e à medida que nós crescemos, o Senhor vai expandindo o nosso entendimento e nós vamos enxergar Ele em lugares diferentes. E aí Deus está nos ensinando algo. Bom, quando você estiver enfermo, eu sou a cura. Quando você precisar de provisão, eu sou aquele que vê. Eu sou aquele que provê. Eu sou todo poderoso. Eu estou em todos os lugares e vejo todas as coisas. E talvez alguns de nós não estamos encontrando Deus na fase da nossa vida agora. Não é porque Ele não está lá,
mas é porque nós não estamos percebendo uma nova manifestação de Deus naquele lugar. Bom, na minha adolescência, eu me apeguei muito a Jesus. Eu aprendi a amar o Senhor. E hoje eu olho para trás e descubro que eu tinha muita necessidade no meu coração, eu tinha uma ansiedade muito grande. E eu aprendi a fazer de Jesus o meu prazer. Não da religião, não daquilo que eu fazia na igreja, mas eu aprendi a fazer de Deus o meu prazer. Então o meu quarto se tornou um lugar onde a presença de Deus era cultivada continuamente. Ler salmos me ajudou muito. Eu não sabia o nível de guerra que eu estava enfrentando, mas ler salmos me ajudou muito. Eu vi o coração de Davi. E graças a Deus por tocar instrumentos, por tocar teclado e tocar violão e cantar, isso me ajudava muito a me conectar com o Senhor. Sabe, adoração é algo poderoso para você se conectar com o Senhor. Muitas canções, que inclusive nós vamos lançar agora, muitas canções nasceram desse lugar de Deus, se o Senhor não me preencher, se o Senhor não fizer algo, eu não sei para onde eu vou. Sabe, nesses lugares de desespero, onde havia uma busca constante pela presença de Deus, eu aprendi a ver Jesus de forma íntima. E é engraçado, porque nessa época também eu acho que houve um avivamento no Brasil com relação a isso. Quem tem mais de 20 anos de crente vai entender o que eu estou dizendo. Nessa época, nos anos 2000, 2003 ali, nós cantamos muito sobre intimidade com Jesus. Sabe, foi a época em que Antônio Cirilo lançou no Santa Geração a música Intimidade, cantando pela Nívia Soares. E nós cantamos: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero comer no teu prato. Gente, quantas vezes eu chorei ouvindo essas músicas e cantava, e chorava na presença de Deus. Sabe, tinha esses CDs que eu cantava horas e horas. Tinha um CD até só de choro, eu chorava também. Aproveitava para chorar ali só na presença de Deus. Um dia meu pai chegou no quarto e falou: meu filho não está bem. E chorava. A música chamava Quebrantamento, era o espontâneo de alguém chorando. Eu estava lá quebrantado. Sabe, nessa época a Ludmila Feber lança Para Orar e Adorar. Quantos aqui pegaram Para Orar e Adorar? Olha o tanto de crente aqui. Sabe, a gente chega alta madrugada, já estou cansado e ouço Deus me chamar. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, vou correndo ao teu encontro. Quantos aqui choraram? Você que entrou na presença de Deus e esse CD ele rasgou de tanto que você ouviu na presença de Deus. Sabe, essa foi minha realidade. Eu estava nesse lugar, David Keelan lançando Nos Braços do Pai, Abraça-me. Sabe, diante do trono, nos braços do Pai. Gente, eu cantei tanto aquela canção, né? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Essa música era hino em todas as igrejas. E é uma música que não terminava, gente, era música de 20 minutos. E a gente lá quebrantado na presença de Deus. E eu aprendi a ver Jesus nesse lugar. O Jesus de intimidade, de caminhar com Ele. Mas com o passar dos anos, eu não consegui encontrar muito esse Jesus. Não porque Ele não estava lá, mas porque agora Ele queria se manifestar de uma nova forma. Deixa eu dizer algo para vocês. O Jesus Cordeiro só veio uma vez. O próximo Jesus que nós vamos ver é o Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não volta mais como cordeiro. Ele volta como rei. E o medo do mundo hoje é de Jesus aparecer como um rei. E buscando ao Senhor, falou: Jesus, eu quero te encontrar como eu te encontrava. Ele falou assim: você vai me encontrar dessa forma, mas agora eu quero me revelar de uma nova forma a você. João vê Jesus no livro de Apocalipse. E como é que ele vê Jesus? Olhos como chamas de fogo, seu cabelo branco como a neve, da sua boca uma espada afiada, os seus pés como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A figura de Jesus do livro de Apocalipse não é a figura de Jesus do cordeiro indefeso que foi morto, mas agora é do leão da tribo de Judá. Alguns de vocês estão buscando esse Jesus de 2000 na sua vida, mas alguns de vocês estão tendo esse encontro com esse Jesus agora. Talvez o que você precisa é encontrar esse Jesus da intimidade, nesse lugar do seu quarto.
Mas alguns de nós, Jesus está nos levando para uma outra fase, onde nós vamos encontrar o Jesus vencedor. Talvez você está passando por um momento de enfermidade. E você precisa daquele que cura. Talvez você está passando por um momento de dificuldade financeira, ou de uma provisão em algumas áreas, e você precisa do Deus que provê. Mas sabe de uma coisa que eu tenho percebido na nossa época, em que poucas pessoas têm falado? Nós precisamos ver a manifestação do Deus que guerreia, do Jeová Sabaô, do Senhor dos exércitos. Alguns pensam que Deus está sentado no trono distante, mas a Bíblia muitas vezes vai mencionar o Deus que pega na espada, que monta um querubim e voa e atinge os nossos inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino espiritual morre de medo da manifestação desse Deus. Os demônios tremem quando nós clamamos pela manifestação do Deus que faz todas as coisas. A palavra guerra, ela vem de uma palavra germânica, werra, que significa confusão, caos, desordem. Confusão, caos, desordem. Toda a área da nossa vida que está em guerra está presenciando confusão, caos e desordem. Seja na nossa saúde, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa mente, seja na nossa família, seja nas nossas finanças, seja na nossa nação. Guerra acontece quando interesses entram em choque e produzem caos. Quantos aqui entendem que de alguma forma passaram ou passam por algum tipo de guerra? Levante sua mão. Todos nós. Todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa vida, estamos passando por guerra. Geralmente nós vemos a guerra daquilo que está acontecendo com bombas físicas agora, toda essa guerra acontecendo no Irã, e toda essa guerra que pode acontecer. Nós temos medo de uma guerra que possa acontecer no mundo inteiro, mas muitos de nós estamos enfrentando guerras há muito tempo, e nós não sabemos que é uma guerra, e nós não nos preparamos para essa guerra, e nós não levantamos a nossa espada, porque nós não sabemos que temos uma espada. E aí, quando nós pensamos nos ensinos de Jesus, nós pensamos não de forma ativa, mas nós pensamos de forma passiva. Alguns pensam que o que Jesus está nos ensinando é sermos passivos com relação às circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é extremamente violento. A cruz foi um ato de violência contra o pecado, contra a morte. E Jesus vai dizer que desde João Batista, o reino de Deus é tomado pelo esforço. E algumas traduções vão dizer, e os violentos se apoderam dela. Violência é aquela pessoa que usa um tipo de força descontrolada. E quando você começa a analisar na palavra, você vai perceber que aqueles que fizeram história e aqueles que tiveram as suas vidas mudadas foram pessoas violentas. Pegue, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Se ela fosse pega porque ela estava impura, tocando em um homem, em uma pessoa, ela podia ser morta, ela podia ser apedrejada. Mas ela foi violenta ao tocar nas vestes de Jesus. Pega os leprosos, que arriscaram sair da sua colônia de leprosos para serem curados. Eles arriscaram a sua vida para que eles pudessem receber uma cura. Foram pessoas violentas. Pega a mulher cirofenícia, que sai de longe para ter a sua filha liberta. E Jesus a humilha dizendo, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, chamando essa mulher de cadela, em outras palavras. E ela fala, Jesus,
mas das migalhas da mesa os cachorrinhos se alimentam. Ela foi violenta na sua humildade. Eu tenho percebido que pessoas que fazem história são pessoas que são violentas. Pessoas que quando vão orar, elas entram num modo de violência espiritual. E elas começam a dizer: Deus eu não aceito. Não porque elas estão mandando em Deus, mas é porque ao redor delas, elas não permitem com que o inimigo faça o que quer fazer. Mas nós estamos vivendo em um nível de passividade tão grande, que se brincar, nós estamos vendo os nossos filhos morrer e falar é a vontade de Deus, quando nunca foi a vontade de Deus. Nós estamos vendo os nossos filhos, a nossa casa com depressão, nós estamos vendo as nossas finanças escorrendo pelo ralo, a nossa fé indo embora, e nós estamos assim, deve ser a vontade de Deus. E Deus está falando, não é a minha vontade. Guerreie, levante sua mão, seja violento. Não é à toa que a Bíblia diz para nós orarmos fervorosamente. Diga comigo, fervorosamente. Fervorosamente. Às vezes nós estamos vendo aquela frieza espiritual, aquela vida mais ou menos, um casamento mais ou menos, nossa saúde mais ou menos, tudo ao nosso redor mais ou menos, sem a presença de Deus, uma vida apática, e nós estamos, deve ser normal, é a vida. Mas eu sinto que Deus está levantando pessoas que vão levantar as mãos e vão começar a dizer: acaba hoje, acaba agora, porque se levantou um guerreiro, se levantou alguém que vai tomar um território, alguém que vai fazer algo, alguém que vai acabar com essa confusão, com esse caos, com essa desordem. Guerra é desordem, é caos. Quando nós temos um choque contra o caos, nós chamamos isso de batalha. A palavra batalha tem uma raiz chamada batuere, que significa bater, confrontar, chocar forças. Então guerra é um conflito amplo, mas batalha é um confronto direto. Nós já ouvimos esse termo várias vezes. Alguém ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Sim ou não? Porque a guerra está conectada com várias batalhas que você precisa enfrentar, confrontos que você precisa ter. É aquele direto que você precisa resolver, aquela conversa que você não quis ter, mas precisa ter. É interessante porque quando nós vamos para a batalha, é onde nós temos mais medo. Quando nós temos que resolver coisas. Alguém já teve que ter conversas difíceis? Alguém já teve que abrir o coração e confessar um pecado? Teve que falar coisas do seu coração? Querido, é uma guerra. Vontade de desistir, vontade de não ir, seu corpo fica mole, para você ter que enfrentar aquela circunstância. Uma vontade de sumir terrível. Alguém já passou por isso? Que vontade você tem agora de sumir? Tem que resolver isso, tem que fazer aquela prova, tem que conversar com aquela pessoa. Seu corpo treme inteiro, mas é batalha. Às vezes quando você vai orar, meu irmão, para expulsar coisas na sua família, na sua casa, seu corpo vai ficar mole, você vai perder energia. É uma batalha, é uma guerra pela sua mente, pela sua alma. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus da guerra. E Deus é o Deus da batalha. Ele é o Deus que é poderoso na batalha. Sabe, hoje nós vemos uma geração em que muita gente diz muita coisa. Às vezes nós dizemos muita coisa. Nós falamos muita coisa com arrogância, sem entender o que nós estamos falando, sim ou não? Nós achamos que estamos no mesmo nível. Nós olhamos para a pessoa que está do lado e nós achamos que estamos no mesmo nível. Nós achamos que estamos no mesmo nível das outras nações. Seja financeiramente, seja na questão bélica. E eu estou achando interessante, não é que eu concorde, com o que está acontecendo hoje no mundo de uma forma geral. Eu vejo essas guerras.
E quando começa o contexto de guerra, você descobre quem tem e quem não tem. Se eu não me engano, nós como brasileiros, se entrarmos numa guerra, nós não duramos 3 dias. Nós duramos 3 dias. 3 dias numa guerra. E a gente fala com outras nações como se estivéssemos no mesmo nível. E é uma coisa séria. Porque se nós não podemos defender a nós mesmos, significa que nós vivemos à mercê da bondade de outras pessoas. Porque no final das contas, quem tem mais poder vence. E para você estar pronto para a batalha, você não fica pronto para uma batalha do dia para a noite? Para um confronto do dia para a noite? Você precisa treinar. Talvez você ache que é o melhor lutador que tem. Um dia perguntaram para um lutador, se eu não me engano, Maguila. Falou, Maguila, o que você acha da luta? Qual que é a estratégia que você tem para ganhar? Ele falou, todo mundo tem uma estratégia. Até tomar o primeiro soco. Quando ele toma o primeiro soco, toda a estratégia dele vai embora. Às vezes nós achamos que somos bons em luta. Até nós apanharmos na rua. E aí nós começamos a treinar. Batalha é o confronto direto. Muitos de nós não entendemos que estamos não só numa guerra, mas a gente precisa simplesmente aprender a lutar. Deixa eu trazer algo para vocês. O objetivo da guerra é tomar um espaço. O objetivo da guerra é tomar um território, um recurso, algo de valor. A guerra existe quando 2 interesses querem ocupar o mesmo espaço. Diga comigo, a guerra existe quando 2 interesses querem ocupar o mesmo espaço. Existem guerras acontecendo em diferentes níveis agora. Existe uma guerra emocional que muitos têm enfrentado. É uma guerra que nós lutamos com relação à nossa alegria, com a nossa saúde mental. Muitos de nós estamos enfrentando guerras na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. Existem guerras físicas que nós estamos tendo para manter a nossa saúde. Existem guerras financeiras que você está tendo agora para manter as suas contas pagas, para dar uma garantia, uma estabilidade para a sua família. Existe guerra espiritual que você está tendo para ter a sua vida com Deus, para manter a sua fé prosperando, ou a fé da sua família. Existem guerras a níveis ideológicos. Nós ouvimos falar muito nesses últimos anos sobre guerra ideológica, ou uma guerra cultural, cujo interesse dessa guerra é ocupar o que nós pensamos e como nós pensamos e os valores que nós temos. Existe uma guerra para movimentar e modificar os seus valores, para transformar a sua fé. Vocês estão comigo ou não? Existem guerras acontecendo. Alguns de nós nem sabemos que estamos enfrentando essa guerra, ou que os nossos filhos, o nosso cônjuge está enfrentando essa guerra. São interesses para ocupar o mesmo espaço, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele financeiro. E hoje nós entendemos que, às vezes, antes de ocuparem o espaço físico, alguém já ocupou a sua mente. Alguém já ocupou a sua fé. Alguém já ocupou o seu futuro. E por que eles querem esse espaço? Porque esse território, seja de pessoas, seja emocional, seja físico, produz recursos, determina o futuro. Quem vence a guerra define o destino daquele território. Diga comigo, quem vence a guerra define o destino daquele território. Quem vence a guerra, quem é que está vencendo a guerra na sua mente? Você carrega algo de Deus? Você tem um valor? Você tem um futuro? Deus te chama para esse mundo com um propósito. Deus te trouxe a essa terra com um objetivo. O inimigo sabe disso. Então ele vai guerrear contra a sua mente. Ele vai guerrear contra o seu coração. Ele cria armadilhas.
para que você comece a pensar como Ele quer que você pense. É uma guerra contra a sua fé. E quem ocupa o território, que é você, vai receber os recursos que você poderia produzir. Você consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Eu e você somos parte de um território. E a pergunta que eu faço nessa noite é: nós somos território de quem? Quem é o dono do nosso território? Nós pertencemos a quem? Quem controla você, controla o que você faz e o que você produz. Quem controla a sua família, controla o futuro da sua família. Talvez ao nascer de novo você tenha enfrentado muitas lutas e muitos desafios. Talvez para fazer nascer algo que Deus colocou no seu coração, você tenha enfrentado muitas lutas e muitos desafios. Deixa eu falar algo para você. Onde tem resistência, tem recompensa. Deus nos tira do Egito de forma poderosa. Ouça o que eu vou dizer. Deus nos tira do Egito de forma poderosa. Ele luta por nós. E em Êxodo capítulo 15, Moisés vai dizer algo poderoso. Moisés vai dizer que o Senhor é um Deus guerreiro. Deus é um Deus guerreiro. É o que Moisés vai declarar. Ele é um homem guerreiro. No versículo 1 vai dizer assim, vamos ver, então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus, eu louvarei. É o Deus de meu pai, eu exaltarei. E no versículo 3 ele diz: o Senhor é guerreiro, Javé é o seu nome. Moisés viu Deus como guerreiro. Ele enxergou Deus com aquele que anda com a sua espada desembainhada, que tem o seu arco e a sua flecha. Moisés viu Deus destruir os deuses do Egito. Eu não sei se você sabe, mas cada praga no Egito simbolizava um Deus. Então Deus foi humilhando cada Deus que eles confiavam, um por um, até o último, que era o maior deles. Deus foi provando para o Egito e para o mundo, inclusive para o povo de Israel, que só havia um Deus, que é forte no céu, que é forte na terra, que é forte na montanha, que é forte no mar, que é forte debaixo da terra. Só existe um Deus. E agora ele tira o povo de Israel do Egito e fala: agora vocês vão para a terra que mana leite e mel. Mas olha que interessante, a terra que mana leite e mel era uma terra que estava ocupada. Diga comigo: a terra da promessa está ocupada. Alguns pensam que a terra da promessa é o céu. Não é. O céu não está ocupado. Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Talvez eu vou quebrar um pouco o seu espírito religioso. Nosso destino final não é o céu. O céu é um desvio de percurso. Nós morremos agora, nós vamos para o céu, mas lá não é o nosso destino final. Nosso destino final é o novo céu e nova terra com Deus. Então alguns estão querendo ir para o céu. E lá em Apocalipse diz que o céu está descendo. Nossa responsabilidade na terra é conquistar a terra, até que seja na terra como é no céu. Desculpa, está na sua Bíblia, você só não leu. Porque te ensinaram que esse é o futuro. Esse não é o futuro. São novos céus e nova terra. Eu vi a Nova Jerusalém descendo. Eu vi a Nova Jerusalém descendo, está na sua Bíblia. Então nós temos um chamado de Deus na terra. O chamado de Deus na terra é até que seja na terra como é no céu. Enquanto não for na terra como é no céu, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Enquanto não for na nossa vida como é no céu, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós estamos ocupando o território. A terra prometida, no Antigo Testamento, era do povo de Israel, mas estava ocupada. Deus podia ter criado uma nova nação no deserto, sim ou não? Deus podia ter feito no deserto? Gente, vamos fazer o seguinte, já que está ocupado,
Vou dar trabalho para vocês. Não. Fica aqui, vamos orar. Vou fazer nascer desse deserto algo poderoso. Deus podia ter feito? Poderia, não fez. Porque Ele não vai fazer. Deus não tem medo dos inimigos. Ele quer fazer a gente vencer os inimigos. No Egito, Deus lutou pelo povo. Mas para entrar na terra prometida, Deus lutou com o povo. O povo teve que aprender a guerrear. Vou te explicar qual o nível de crente que nós temos hoje. Nós temos um nível de crente que eles querem que Deus faça tudo por eles. Você não quer estudar sobre casamento, você não quer sabedoria, você quer que Deus cure o seu casamento sem você ter que mudar nada. Você não quer aprender sobre finanças, você quer que Deus traga um milagre financeiro sem você aprender a fazer nada. Você quer que Deus coloque você numa cadeira de honra sem aprender a subir essa cadeira de honra. Pode dizer algo para você? Deus não vai fazer isso. Deus não vai se mover nesse lugar. Ele não vai fazer. Ele vai fazer com você. Ele vai se mover com você. Então o povo de Israel teve que aprender algumas coisas. Eles tiveram que aprender a guerrear. Eles tiveram que aprender de Deus como conquistar. Eu amo o livro de Josué, porque o livro de Josué é poderoso sobre isso. Sobre as nações e as cidades que Josué conquistou. E a manifestação de Deus é... Josué tem um encontro com o Senhor e ele pergunta: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo do Senhor aparece para ele e fala o seguinte: nenhuma coisa nem outra, acabei de chegar. Sou comandante do exército do Senhor. Ou seja, a manifestação prioritária que Josué tem de Deus é o Deus da guerra. Não foi o anjo consolador. Não foi o que provê. Foi o Deus que guerreia. E alguns de vocês não precisam de mais oração. Alguns de vocês precisam ir para a batalha. Você precisa de confronto. Você precisa terminar aquilo que não está terminado. Você precisa guerrear. Alguns de vocês não precisam de mais: Senhor, me salva. Está na hora de você levantar a sua mão e expulsar os demônios, porque Jesus te deu autoridade para fazer isso. Levantar a sua mão e falar assim: capeta, acabou, chega. Chega. Já foi mais do que suficiente. Não na minha casa, não na minha família. Então é hora que você tem que dar o grito de independência na sua casa, irmão. Está na hora de você ser violento. Como muitos irmãos oram. Meu Deus, Deus está falando assim: não estou nem ouvindo essa oração. Para. Deus, o Senhor sabe da minha luta. Para. Eu não vou nem responder isso. Quando vocês têm que começar assim, ó. Capeta, em nome de Jesus. Capeta, se eu te pego. Sabe, irmão, às vezes eu tenho guerra espiritual lá em casa. Alguns demônios e bruxos entram. Eles são desavisados. Irmão, quando eu levanto, principalmente se atrapalhou o meu sono. Mas quando eu levanto, irmão, eu não quero nem libertação. Eu quero matar o capeta. Sabe, eu entro no reino espiritual assim, ó. Me dá um ódio tão grande. Uma fúria. Eu pego minha espada no reino espiritual e falo assim: Deus, eu quero cortar. Mas eu quero matar com requintes de crueldade. Primeira vez que eu desenvolvi um ódio pelo capeta, eu vou contar para vocês. Que eu decidi na minha vida que os demônios iam pagar um grande preço comigo. Foi uma vez que a gente custava viajar, eu e minha família. E a gente ia acabar de chegar no Rio de Janeiro de férias, aí custava viajar. E meus pais tiveram que voltar porque tinha uma pessoa que ele estava acompanhando. Que essa pessoa estava no processo de libertação e ela estava tentando suicídio. E essa pessoa realmente era muito oprimida por Satanás. E meus pais voltaram, falaram: o Senhor falou para ele: volta. Volta, que se vocês não voltarem, essa pessoa realmente vai tirar a vida. O diabo está querendo levar ela. E aí eu falei assim: pai, mas a gente acabou de chegar, não tem nem uma semana. Ele falou: olha, Deus falou para a gente voltar, o diabo está oprimindo. Naquele dia eu lembro, foi a decisão da minha vida. Eu falei: capeta, essas férias vai te custar muito. Irmão, eu tenho um ódio. Eu acho que até minha filha desenvolveu isso. Eu falei: Ariela, o que você quer fazer? Eu quero matar o capeta.
É um momento do reino espiritual. E quando eu descrevo que foi o demônio que fez, eu tenho um ódio tão grande. Eu levanto no reino espiritual e começo a orar e oro em línguas. E começo a expulsar. Eu não converso com Deus, eu expulso o demônio. Sabe algumas coisas que você está enfrentando? Pare de conversar com o Senhor, você já conversou. Está na hora de você levantar a sua voz e falar assim: acabou. Acabou! Sabe, eu vou contar isso daqui. A minha esposa tem uma avó. Ela se converteu agora, mas ela já tem um ministério de libertação há muitos anos. E vira e mexe, ela pega uma panela que ela tem em casa e ela joga no fundo do quintal e bate assim: sai, capeta! Você tem que ter uma panela em casa, irmão. Aí nós estamos lá, fazendo cara de Jesus. O demônio cirandando, destruindo tudo que você tem. Você: não vou perder a minha paz. Isso é passividade, irmão. Não na minha casa, não na minha igreja, não nas minhas finanças, não na minha saúde. Você vai sair agora em nome de Jesus. O mundo precisa de pessoas com autoridade. Tem uma irmã, uma pastora que já está com o Senhor. O nome dela era Maria Ercília. E a Maria Ercília carregava uma autoridade sobrenatural em Deus. Um dia chegou um cara para assaltá-la, para arrancar dela. Gente, a pior coisa é arrancar, tentar roubar crente, principalmente irmã do coque. O cara veio para assaltá-la e falou assim: eu te repreendo, capeta. O cara ficou paralisado, sério, ele ficou paralisado. Ele ficou parado. E ele não se moveu até que ela liberasse ele. O que muitos de nós faria? Faz isso não, irmão, sou crente. Irmão. Sabe, eu oro para que Deus gere em você uma ira santa, uma autoridade no reino espiritual. Eu oro para que Deus gere em você alguém que tome o domínio da sua casa, tome o domínio da sua vida, tome o domínio dos planos do futuro. Que tudo aquilo que o diabo tem roubado, não vá conversar com Deus, você vai resolver. É você que dá ordem à montanha, é você que levanta a sua voz e fala: aqui em casa não, aqui em casa não na minha casa. Meu time já viu eu fazendo oração de guerra, sem paciência, com capeta. Eu não falo: sai, demônio. Pastor, e os bruxos que se levantam no reino espiritual contra a igreja? Não tenho dó deles. Não quero mandar eles para casa. Dou 2 oportunidades: ou arrepende ou morre, sem exercício. A pergunta é: você tem autoridade? Você está exercendo ela? Você se posiciona como vítima? Ou você vê o Deus da guerra? Como que o Salmo diz, se eu não me engano, o Salmo 18: persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, e sobre os meus pés caíram e não se levantaram mais. Amém. Moisés viu o que Deus fez. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas o encobriram e afundaram como pedra. Salmo 68 diz: levanta-te, Senhor, e sejam destruídos os seus inimigos. Pastor, você está falando sobre pessoas? Eu posso orar contra aquela pessoa que me persegue lá no meu trabalho? Não. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não estou orando para você, pedir para que Deus leve aquela pessoa. Não é isso.
Isso não está no nosso alcance. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Elas são espirituais. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra aquilo que nós não conseguimos ver. E talvez o que você está sendo derrotado não é contra essa pessoa. Você está sendo derrotado no reino espiritual. E é onde você levanta a sua voz e fala: Satanás, a partir de hoje acabou. Acabou. Existe algo novo que Deus quer fazer. Deus é valente na batalha. Deus é poderoso. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: revistam-se da armadura de Deus. Você só se reveste da armadura porque existe uma guerra. Existe alguém que quer tomar um território. Existe algo que quer acontecer. Mas eu e você temos um chamado. E à medida que nós rugimos, à medida que nós oramos, levantamos a nossa voz, o Senhor guerreia conosco. Como diz Davi, a batalha é do Senhor. Alguns de nós estamos fugindo na batalha, como se Deus tivesse dado uma ordem para nós fugir da batalha. E Deus está dizendo para você: vai enfrentar seu inimigo. Eu não estou com você fugindo do inimigo. Eu estou com você no confronto contra o seu inimigo. Nós temos um chamado em Deus para nos levantar poderosamente. Eu amo Davi. Davi é extremamente interessante. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E Davi via em cada batalha, em cada circunstância, uma oportunidade. Será que você consegue ver em cada circunstância da sua vida uma oportunidade? Os inimigos que você está enfrentando agora, uma oportunidade de Deus. Deus treinando a sua mão para a batalha. Será que você consegue enxergar isso? Sabe, eu imagino Davi de madrugada, cuidando de ovelhas, e de repente ele ouve um rugido. Eu não sei você, mas eu sou menino criado em cidade. Menino criado em carpete. Fazenda por si só à noite já é sinistro. Eu sei, para muitos de vocês também é. Imagine você num campo aberto, sabendo que tinha um leão rondando a região, e de repente você está cuidando das ovelhas, e aquele leão está rugindo bem no seu pasto. Você ouve uma ovelha gritando. Sabe o que muitos de nós faria? A gente correria o mais rápido possível, não para salvar aquela ovelha. A gente chegaria em casa, contaria um testemunho e falava: Deus me livrou, levou uma ovelha, mas se o diabo roubou uma, Deus vai dar 10. Irmãos, o Senhor me protegeu antes aquela ovelha do que eu. Eu queria que vocês orassem por mim, irmãos. Porque o que o diabo roubou, Deus vai me dar 10 em dobro. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Sabe, muitos de nós oramos, nós vemos a igreja. Eu vejo, quando eu converso com algumas pessoas, e a ideia que elas têm hoje de vir à igreja é o seguinte: eu vim à igreja, recebi uma palavra, está pago, glória a Deus. Uma proteção para a nossa semana. Hashtag proteção para a semana, mãozinha assim, bonitinho no Instagram. E a gente fica decepcionado, porque você orou pedindo a Deus proteção no domingo, e na segunda aconteceu uma coisa terrível. Seus inimigos não foram embora. Aí você fala: rapaz, será que eu não estou precisando de uma oração mais forte, de um pastor mais abençoado, de uma palavra profética que me ajuda mais? Porque nós vemos orar buscando proteção. Nós não estamos orando buscando crescimento. Imagine Davi, era um adorador, amava o Senhor, e agora, logo no seu turno, um leão aparece. Davi, ao invés de correr do leão, ele corre para o leão. E a Bíblia diz, ele relata, que a ovelha já estava na boca do leão.
Mas Davi vai contra o leão, pega na juba dele e começa a socar o leão. Alguém aqui já viu um leão de perto? Você já prestou atenção no leão? Sabe, algumas coisas nós falamos porque nós não conhecemos. Quem sabe um dia eu posso trazer um leão aqui ao vivo e a cores? Davi pega esse leão e a Bíblia diz que o leão, agora incomodado com Davi, solta a ovelha e vai atacar Davi. E olha que poderoso isso. Davi podia pensar, gente, eu tenho uma promessa, eu tenho que me guardar. Deus tem um chamado na minha vida, vou ser rei, eu tenho que me guardar. Não é o que muitos de nós faz? A gente foge dos problemas porque a gente quer se guardar, porque Deus tem um chamado. Mas Davi vai enfrentar o leão. Davi, a partir daquele momento, mandou um recado para os leões da região. Olha, tem vários pastos e fazendas que você pode entrar, mas não vai naquele cara não, que ele é doido. O diabo precisa saber que se ele entrar na sua empresa, na sua família, na sua casa, tem um doido lá. Tem uma doida. Tem alguém da tropa de elite que fala assim, não vai subir ninguém. Aqui não vai subir ninguém. Fica aí, onde vocês estão? Nem vem. Alguém que sabe rugir. Alguém que sabe guerrear. Alguém que levanta a sua espada. Davi começa a pegar esse leão e ele vence o leão. Talvez hoje, com arma, com 38, com a espingarda, a gente até enfrentaria um leão. Mas eu não sei se você sabe, mas na época de Davi não tinha isso. Ele teve que ir no mano a mano. Depois Davi, ele vai guerrear contra um urso. Alguém aqui já viu um urso de perto? Já presenciou um urso? Irmão, uma vez, eu estava num lugar em Atlanta, eu estava em paz até alguns dos irmãos falarem assim, olha, tem um urso aqui, nessa região. Querido, eu dentro de casa com a porta trancada, eu tinha medo de um urso entrar. Até então eu não sabia o terror que era um urso. E o pior do urso é que se você correr, ele corre. Se você subir numa árvore, ele sobe. Se você for nadar, ele nada também. E aí você vê Davi, o urso veio. Não aqui, guerreiro. Davi viu aquela oportunidade como um treinamento. Quando ele viu Golias, ele tinha memórias de fé. Ele tinha memórias de fé com o leão. Ele tinha memórias de fé com o urso. E ele viu Golias e falou assim, mas quem que esse cara acha que ele é? Enquanto a nação inteira estava com medo, Davi viu em Golias. Eu acho incrível essa história. Você precisa ler essa história. Porque não é sobre Saul e Golias. É sobre o coração de Davi, de alguém que foi treinado em Deus pelos problemas. E no Salmo 18, Davi vai dizer o seguinte, é Ele que treina as minhas mãos para a guerra. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha. Davi via as oportunidades, os desafios de Deus como treinamento de Deus para ir para um próximo nível. E quando Davi viu Golias, eu acho isso poderoso. Davi viu Golias, ele não fez uma oração para saber se era a vontade de Deus matar aquele Golias. Alguns de nós estamos orando para saber se é a vontade de Deus. Você tem aquela conversa que você precisa ter, finalizar aquele ciclo, ir para a guerra. E você não está enfrentando nenhum leão, é um cachorro ainda. E a gente, pastor, deixa uma confirmação, a palavra profética, algo que Deus fala na minha vida. Deus fala, Davi não fez uma oração, eu acho interessante. Pega a Bíblia e vai ler. Davi fala assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vai ganhar quem matar esse cara aí? Alguém falou, olha, não vai ter mais impostos e vai ser genro do rei. Aí ele pergunta para outra pessoa, ei, deixa eu fazer uma pergunta. O que vai ganhar quem matar esse cara aí? Quando você olha para os desafios e para a dificuldade, você não tem que perguntar a Deus, por que comigo? Por que esse leão aqui? Por que esse urso na minha vida? Deus, por que esse Golias? Você tem que falar, o que vai ganhar
quem matar esse gigante? Atrás de cada problema que você enfrenta, atrás de cada desafio que você enfrenta, existe uma recompensa. Sabe aquele problema que você não quer enfrentar no seu casamento? Existe uma recompensa atrás dele. Uma recompensa dos seus filhos. Sabe aquele problema que você não quer enfrentar na sua empresa, no seu trabalho? Existe uma recompensa atrás dele. O mundo é feito e recompensa pessoas que resolvem problemas. Pessoas que veem problemas como uma oportunidade de Deus para crescimento e desenvolvimento. Sabe essa ofensa que você guarda no seu coração? Atrás dessa ofensa tem uma recompensa. Atrás dessa ignorância que você vencer tem uma recompensa. Atrás desse espírito de impureza que você vencer tem uma recompensa. Deus tem uma recompensa para cada inimigo que nós enfrentamos. Para cada inimigo que nós enfrentamos. Pare de ver os problemas, a sua guerra, como algo ruim, e comece a ver como uma oportunidade de Deus. Deus treinou o povo de Israel para a batalha. Aquela terra prometida foi tomada pela espada do povo de Deus, juntamente com o Deus de Israel. Deus não vai te dar coisas de mão beijada. Deus vai te ensinar a guerrear. Ele vai te ensinar a lutar. Ele vai te ensinar a amadurecer, para que você saiba que o Senhor é poderoso na batalha. Chegou a hora de você rugir. Chegou a hora de você levantar a sua espada.